Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Hoje estamos aqui para analisarmos a Parashá Vayera, que significa aparece. Esta Parashá, irmãos, ela é muito interessante porque ela começa falando do anúncio do nascimento de Yitzhak. E ela vai terminar com a quase morte de Yitzhak. É uma coisa muito interessante que nós vamos ver hoje nesta porção da Torá. Mas, como os irmãos sabem, nós estamos começando a ministração da Torá pela Brit Hadashah. Então nós vamos ler Lucas 1, 26 em diante. E esses versículos vão falar sobre o anúncio do nascimento de uma pessoa. Vamos lá então. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Elohim a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Uma virgem desposada com um varão cujo nome era Yosef, da casa de Davi, e o nome da virgem era Miriam. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Eu te saúdo, agraciada, o Eterno é contigo, bendito és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. E disse-lhe então o anjo: Miriam, não temas, porque achaste graça diante de Elohim. Eis que em teu ventre conceberás e darás a luz a um filho, e porás o seu nome de Yeshua. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Eterno Elohim lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Miriam ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, pelo que também o santo que em ti há de nascer será chamado Filho de Elohim. Amém? Amém. Até aqui, irmãos, nós temos o anúncio do nascimento de Yeshua. Qual é a semelhança entre estas palavras que Lucas registra e as palavras que estão na Torá, quando o próprio Yeshua vai até Abraham para anunciar o nascimento de Yitzhak? Esses dois nascimentos são nascimentos proféticos. E se você parar para pensar, você vai falar assim: nossa, mas isso é uma coisa muito intensa. Isso significa que quando o Senhor quer que uma pessoa muito importante seja mandada para a terra, Ele então anuncia antes através dos seus profetas. Vou dar para você outro exemplo. 2 Reis capítulo 4 fala de algumas coisas interessantes, mas eu quero mostrar para você um outro anúncio profético que diz assim: Sucedeu que também um dia, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave, a qual o reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali, ele se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Elohim. Façamos, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele para nós, para ali se retirará. E sucedeu que disse o homem ao seu moço Geazi: Chama esta sunamita, e chama ele a ela para que pôs diante dele. Porque ele tinha dito: Diz-lhe, eis que tu tens tratado com todo desvelo, o que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? Disse ela: Eu habito no meio do meu povo. Presta atenção agora. Então disse ele, desculpe, moço. Pelo que disse a ela: Chama. E chamando ela, ele se pôs à porta e disse: A este tempo determinado, segundo o tempo de vida, abraçarás a um filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Irmãos, o texto diz aqui no verso 14, Geazi disse: Ora, ela não tem filho e o seu marido é velho. Isso tem alguma semelhança com a vida de Sara e de Abraham?
mais uma vez a Bíblia mostra o anúncio do nascimento de uma criança de forma profética. Eu quero voltar um pouco para Brit Hadashah, irmãos, para você poder entender algo que eu acho que é necessário que a gente possa fazer isso. Primeira coisa que eu quero mostrar para você é que o nascimento de Yeshua foi anunciado por Gabriel, um ser de alta patente que saiu dos céus para poder conversar, para poder acessar a vida de uma moça, ok? Ela não era uma mulher de 30, 40 anos, ela devia ter o quê? Entre 12 e 15 anos. Aí essa moça, ela recebe a visita desse ser. Mas quem é essa moça para ela receber a visita desse ser? Ela não podia ser uma moça qualquer. Então, nós vamos ver uma outra coisa aqui, irmãos, que quando o Senhor escolhe alguém, Ele separa essa pessoa e já faz com que a pessoa tenha uma vida e uma conduta para que Ele possa então visitar essa pessoa. Uma coisa interessante aqui é que esse ser, quando ele chega lá, ele começa a conversar com Miriam, porque o nome dela não é Maria, ela estava em Israel. Maria é um nome latino, e o nome dela não era Maria, era Miriam. E quando ele chega e fala com ela, ele diz que ele está trazendo o nome da criança que vai nascer. Presta atenção nisso. Não foi ela que colocou o nome, não foi Yosef que colocou o nome, não foram os parentes que colocaram o nome. Quem trouxe o nome foi Gabriel. Está claro isso, irmãos? Para que fique bem claro. Como eles estavam em Israel, o nome não pode ser Jesus. Eles não falavam português em Israel. Até hoje não falam, só falam hebraico. Alguns brasileiros lá falam português, mas o judeu que é nato da terra, não. Eles não entendem o português. Se você chegar lá falando português, eles vão olhar para você com aquela cara assim, né? O que você está querendo me dizer? Então veja bem, qual é a semelhança do nascimento de Yeshua e o nascimento de Yitzhak? Na Torá, os nossos sábios dizem que Yitzhak é uma figura do Mashiach. Então os irmãos entenderam por que esse anúncio está sendo feito aqui? Porque isso está cumprindo uma palavra dos nossos sábios. Então quando isso acontece, é dado a ela quase que um mini relatório, dizendo que esse garoto, essa criança que vai nascer, será um menino grande, ele será herdeiro do trono de Davi. Isso aqui é uma coisa importante, porque para Davi nascer, lá atrás Abraão teve que poder participar de um milagre, porque senão Davi não nasceria. Então eu quero que você entenda agora que isso aqui, nós vamos trabalhar uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, tá? A questão daquilo que eu comentei ontem na palavra que eu trouxe para vocês, a inteligência espiritual de Miriam e também a inteligência emocional dela. Por que eu quero falar sobre isso? A gente precisa parar para pensar, irmãos, que quando uma intervenção celestial acontece na vida de alguém, aquela pessoa tem que estar com as emoções equilibradas. E isso denota o seguinte, que o Espírito Santo vai estar trabalhando nessa pessoa. Por quê? Uma coisa que a gente precisa parar para entender é que o fruto do Espírito, ele precisa estar presente na vida da gente. Daqui a pouco eu vou falar sobre Abraão, vou mostrar isso nele. Primeiro eu quero falar de Miriam aqui, que era uma criança, digamos assim. Sendo ela uma criança, como é que isso poderia ocorrer na vida dela? Ela teve uma educação e ela foi sendo trazida até aquele momento. Para quê? Para que ela pudesse, através daquilo,
chegar num ponto de receber agora a visita desse anjo e não se abalar. Isso mostra para a gente uma outra coisa, que era muito comum o relacionamento dos judeus do século I com anjos. Por que nós não temos isso? Por que para eles isso era comum e para nós não é? O problema está em quem? Na palavra? Nos céus? Ou está conosco? Os irmãos entenderam isso? Como é necessário haver uma mudança na nossa vida para que isso possa se tornar algo natural, entre aspas, e ao mesmo tempo algo que vai fortalecer muito a nossa vida? Portanto, eu gostaria que você pudesse agora parar para entender o seguinte: há uma necessidade da gente ter esse relacionamento diferenciado com o mundo espiritual, para que a nossa inteligência espiritual possa também alcançar aquilo que são os propósitos do Eterno. Veja que interessante, quando nós vamos lá para a Torá fala para a gente sobre o nascimento, o anúncio do nascimento de Yitzhak, né? E quando eles vão anunciar o nascimento dele, na realidade vai uma comitiva, porque vai uma pessoa e depois mais 2 homens, e a gente sabe que essa pessoa que vai é Yeshua, e esses 2 homens que vão junto com ele são 2 anjos para executar um processo de salvação. Por quê? Porque tem um decreto celestial que está para ser cumprido, mas para o decreto celestial ser cumprido, esses seres primeiro precisam salvar uma família. E olha que interessante, o Senhor vem e Abraham os recebe. Vamos falar um pouco aqui sobre gentileza? Vamos falar um pouco sobre isso? O livro de Hebreus fala que algumas pessoas hospedaram anjos. Esse é o caso. Ser hospitaleiro. Será que nós teríamos coragem de fazer o que Abraão fez? Tem 3 estranhos passando, ele olha para aqueles seres, para aqueles homens e fala assim: meu senhor, não passe do teu servo, vem e fica aqui comigo, descansa aqui um pouquinho. Por que ele fez isso? Alguém sabe? A resposta é muito simples. Ele teve discernimento espiritual. Ele viu quem eram aqueles 3 homens. Assim como nós vamos falar daqui a pouco sobre Ló. E Ló, quando viu os 2 anjos chegando, ele sabia quem estava chegando. Você entende onde eu quero chegar? Hoje, se um anjo aparecer para nós, na forma de um ser humano, será que nós vamos conseguir distingui-lo? Suponhamos que Yeshua fizesse uma aparição entre nós como uma pessoa. Será que nós conseguiríamos distingui-lo dos demais? Essa é uma boa pergunta a se fazer. Então, quando Abraão viu aquilo, a inteligência espiritual dele estava no pico. Ele os reconheceu. E aí ele começa a travar um diálogo com eles. Só que antes disso ele vai em Sara, fala assim: prepara uma comida para eles. E foi no servo deles e falou assim: ó, eu estou pegando aqui uma res, você vai lá, mata, faz todo o processo, seja rápido porque eu preciso servi-los. E a gente sabe que matar um animal, tirar a pele, separar aquilo que é apto, né? Aquilo que é bom para servir para os convidados, porque ele serviu a melhor carne, um filé mignon, uma coisa assim de primeira. Isso demorou um pouquinho. Enquanto isso ele estava conversando com aqueles homens, e aí ele vai e coloca a comida diante deles, e um deles pergunta:
onde está Sara, tua mulher? A Torá não diz que ele informou aqueles homens o nome da sua esposa. E ele não se surpreende com essa pergunta. O que me leva a poder concluir que ele sabia que esses 3 homens eram pessoas especiais, e quando ele olha para um deles, ele chama ele de Senhor. Isso para mim é muito significativo, porque ele reconheceu quem estava ali. Então, quando ele fala sobre Sara, ele tranquilamente diz: ó, ela está ali atrás da tenda. E ele então informa Abraão sobre essa questão de ter um filho. Eu queria parar um pouco aqui para você poder raciocinar um pouco comigo. Quando o Senhor promete alguma coisa, Ele cumpre? Sim. Sim? Sim. Por que Ele cumpre? Tem um motivo. O microfone, por favor. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É o que está escrito. Irmãos, integridade. Por isso Yeshua diz assim: a nossa palavra tem que ser sim, sim. Não. O que passar disso é de procedência maligna. Falou, cumpre. O que o Senhor estava lá para fazer? Para cumprir a promessa que Ele tinha feito a Abraão. Eu vou ouvir e vou te avisar que vocês vão ter um filho. Lógico que aqui ele agora vai conversar com Sara também, de tabela, porque Sara não vai estar presente. Mas o Senhor já tinha falado antes com Abraão que ele teria um filho, e Abraão riu. E agora a Torá informa o seguinte: que Sara estava escutando a porta. A mulher não é curiosa, imagina, ela não ia querer saber o que estava rolando lá. Não, estava tranquila a situação. E aí, irmãos, nós vamos perceber uma outra coisa. A Torá informa que Abraão era velho e Sara já estava na menopausa. É lógico que, parando para pensar de forma racional, não tem mais jeito. A medicina já desenganou, já não dá mais, já não ovula mais. Se não ovula, não tem como produzir um descendente. Aí, irmãos, nós temos uma outra questão. Quando Abraão recebe esta informação, nesse exato momento, a inteligência emocional dele tinha que estar como? Equilibrada. Porque ele está recebendo uma informação que ele sabe que, humanamente falando, não dá para acontecer. Então, eu quero que você perceba uma coisa: que a nossa inteligência emocional ela tem que estar ligada com a espiritual. E as duas têm que andar juntas, para que uma não derrube a outra. Rabino, o que você quer dizer com isso? Ele podia aqui dizer: Senhor, não dá não. Não dá porque eu estou velho, minha mulher já não ovula, já não acontece mais nada, e não dá. É a mesma coisa que alguém recebeu um diagnóstico de uma doença mortal, uma mais conhecida, o câncer. A pessoa recebeu um diagnóstico que está com câncer. Qual é a primeira coisa que a pessoa diz? Vou morrer. Para onde é que vai a inteligência emocional dela? Por quê? Porque aquela informação não foi assimilada da forma correta. Quando uma informação não é assimilada da forma correta, derruba a gente. E as nossas emoções vão para o espaço. E as reações que a pessoa tem são reações muito estranhas, porque ela passa a viajar e ela começa a dizer assim: o que eu vou fazer na minha vida? Será que eu vou morrer agora? Será que vai ser amanhã? Ai,
Quanto tempo eu tenho de vida, doutor? Abraham estava diante de uma pessoa que ele conhecia. Ele recebe a informação que é uma profecia que foi dada a ele mesmo. Então a mulher vai ter um filho. E aí Sara, que estava lá atrás, a Torá diz que lá no coração dela, né? Ela disse assim: será que eu ainda vou ter deleite? O meu esposo, ele já está velho, eu já não menstruo mais. Como é que vai fazer? Acho que não vai dar, não. Eu queria que você entendesse a postura de um e a postura de outro. Um estava com a sua emuná a todo vapor, porque estava diante da pessoa, ele está diante do Senhor. E aí eu te faço uma outra pergunta: se eu e você soubéssemos que o Senhor está aqui, com uma promessa a ser entregue para nós, o que é que nós faríamos agora? Presta atenção em mim. O que é que nós faríamos agora? Ele está aqui para confirmar o que falou com você. Ele está dizendo o seguinte: daqui um ano eu volto e a promessa vai estar cumprida. O quê? Cumprida. Pense nisso. Rabino, por que o senhor está falando isso? Porque a palavra está viva. Eu não estou dizendo se ela está viva, eu estou fazendo uma afirmação: ela está viva. Eu quero que você preste atenção no que eu vou te dizer agora. A palavra estando viva, ela faz aquilo que apraz ao coração eterno. Então, agora é hora de receber isso no Espírito e Senhor, o Senhor vai cumprir, porque eu estou diante do Senhor. Eu queria que os irmãos prestassem atenção nisso. Preste atenção nessa situação, porque isso é uma coisa séria. Por favor. Quando a gente fala sobre isso, a mente da gente começa a viajar para uma série de circunstâncias. A gente começa a pensar nas nossas impossibilidades. Nós não vamos pensar na grandeza do Senhor. Nós vamos pensar nas nossas impossibilidades. Só que Abraham estava diante do Senhor e ele estava olhando para o Senhor, porque o Senhor se materializou diante dele. Quando Miriam viu Gabriel chegando, ele se apresentou diante dela. Imagine a glória dele diante dela, e como ela recebeu aquela notícia. Entende, irmãos? Eu estou falando de uma jovem, e estou falando agora de um ancião. Um homem com 99 anos, recebendo uma promessa de que um ano depois, a esposa dele, que tem quantos anos? 89, 10 anos a menos. É uma jovenzinha. Você vai ver que daqui a pouco ele vai estar no território de Abimeleque. E só vai ficar assim, maravilhado de ver uma mulher. Caiu um negócio aqui: 89 anos e ainda sendo cobiçada. Uma mulher ser dita que ela é linda com 89 anos e ser levada para o harém de um homem. Nós temos que fazer uma ligação para Sara, para ver se a gente arruma a fórmula desse negócio. Porque já imaginou tomar esse negócio? As irmãs mais novas não podem tomar, porque vão voltar para o útero. Não dá, né? Mas já imaginou as outras? Que bênção que vai ser? Então, há uma coisa que a tradição judaica fala sobre isso, que quando Isaac vai nascer, ele e Abraham tinham a mesma aparência. E aí a tradição fala que Abraham falou assim: não, Senhor, que venham os sinais da velhice, para que o ancião possa ser honrado.
Aí você imaginou que coisa é essa? Temos que conversar com Abraão, né? Para que ele foi pedir um negócio desse? Ruga, pé de cachorro, pé de galinha, esse negócio todo, para que isso? Né? Aí as coisas começam a ficar mais, né? A gente já começa a esquecer as coisas. Quem sou eu, para onde eu estou indo? Alô, 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 alô. Então, irmãos, eu quero que você pare para entender o seguinte: quando você receber uma palavra, você e eu temos que ter equilíbrio, inteligência emocional, para a gente absorver aquela palavra, para aquela palavra não nos desestruturar, seja uma boa notícia ou seja má. Porque se for uma boa notícia, pode sair correndo, pulando, de repente você, ei, calma, calma, o que aconteceu? Aí recebi uma boa notícia, mas não precisa fazer toda essa algazarra. Ah, recebi uma má notícia, não precisa morrer por causa da má notícia. Então, irmãos, nós precisamos agora pedir ao Espírito Santo para que nós tenhamos essa mesma postura de Abraão, de receber aquilo, assimilar aquilo e dizer assim: Senhor, eu sei o que o Senhor vai fazer, porque o Senhor é poderoso. Glória a Deus, aleluia. Outra coisa é que há aqui um relacionamento tão profundo entre eles, que quando Sara é confrontada, a pergunta que o Senhor faz para ela é o seguinte: tem alguma coisa difícil para mim? Onde é que eu quero chegar com isso? Eu tenho que ter um tipo de inteligência, de relacionamento com o Senhor, tal que aconteça o que acontecer, receba qualquer tipo de notícia, isso vai glorificar o nome do Senhor. Por quê? Porque Rabino Shaul escreveu: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Elohim, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, irmãos, isso mostra para mim e para você que não importa o que seja dito, o que nós vamos ouvir, importa que existe um decreto celestial sobre a minha vida e sobre a sua vida, e que se eu sou justo, esse decreto celestial vai ser sempre a meu favor. Por que eu estou dizendo isso? Porque daqui a pouco nós vamos falar de Sodoma e Gomorra, e Ló e sua família vão ser tidos como justos, e a cidade não vai ser destruída enquanto eles não saem. Aí eu vou fazer uma pergunta para você: será que nós estamos preparados para viver isso? Será que nós estamos prontos para podermos viver esta situação? De dizer assim: eu tenho que ter esse equilíbrio, eu tenho que ter essa inteligência para saber absorver, saber responder e saber me portar no que diz respeito a isso. Porque essa visitação aqui, a visitação que é feita por Eliseu, para aquela mulher, para aquele casal, e depois de Gabriel, são 3 situações em que alguém vai receber uma grande bênção. Que bênção é essa? O nascimento de uma criança, uma alma que vai sair dos céus, e uma alma importante que vai vir para a terra. Por isso tem um profeta anunciando o que vai acontecer. Às vezes nós não damos o devido valor para as nossas famílias e para as pessoas que fazem parte das nossas famílias, principalmente os servos do Eterno, que a gente fala assim: é só mais um crente. Só que não, só que existe algo por trás disso. Então, quando uma alma vai sair do Gan Eden para descer para o céu, essa alma é trabalhada para que ela possa já vir e ser colocada na família certa, na cidade certa, no país certo e na época certa, para cumprir um propósito.
E isso é algo que a gente tem que parar para pensar. Isaac vai nascer para cumprir um propósito. Ele é um arquétipo do Mashiach. Sendo assim, a sua vida é de suma importância. Por quê? Porque quando dá-se o nome a ele, e o nome foi dado pelo Senhor, diz que esse nome está relacionado a riso, a alegria. Por isso que o nascimento de uma criança tem que ser celebrado. Porque está vindo uma alma para poder cumprir o propósito no mundo. Entenda que você saiu da eternidade, eu saí da eternidade para cumprir um propósito. E eu não posso fugir do propósito para o qual eu fui chamado. E aí é que entra uma outra coisa. Se eu fui chamado para fazer uma coisa, eu não tenho o direito de querer fazer o que o outro faz. Não é o meu chamado. E eu tenho que ter uma inteligência emocional de olhar para o outro e falar assim: que o Eterno te abençoe, mas não é esse o meu chamado. Eu já dei testemunho para os irmãos, eu queria ser engenheiro nuclear, era o meu desejo, mas o propósito da minha vida era outro. Eu podia estudar? Podia querer fazer a minha vontade? Podia. Ia dar certo? Aí é outra coisa. Por que às vezes a pessoa sofre? Porque ela quer fazer aquilo que ela deseja, não aquilo para o qual ela foi chamada. Ela nasceu com um propósito. Isaac vai nascer com um propósito. Poxa, o que eu vou fazer? Dá o microfone para ela. O que eu vou fazer? Eu vou contra o propósito do Senhor? Não posso. Eu queria saber como a gente sabe. Mais no microfone. Eu gostaria de saber como a gente sabe qual é o nosso propósito. Tá, a pergunta que ela fez para os irmãos que estão assistindo a gente aqui na internet é: como é que a gente sabe qual é o propósito para o qual nós nascemos? Isso passa por uma série de situações. Primeiro, o Senhor dá para cada um de nós dons naturais. Então você, dentro do dom natural que você tem, você vai estar se encaixando dentro do seu chamado. No seu caso, qual é o teu dom natural? O meu dom natural é poder fazer uma coisa muito bem feita que eu faço. Por exemplo, comida. Tá? Comida. Qual que é o propósito que o Senhor tem? É que através da comida eu possa pregar a palavra dele. O dom natural nosso deve ser usado para pregar a palavra, para nós anunciarmos Yeshua. Então, quando eu paro para pensar nisso e equalizo a minha inteligência emocional com a espiritual, o que eu vou fazer? Eu não vou correr atrás daquilo que não é meu. Eu não vou querer fazer algo que não vá cumprir o propósito do Senhor na minha vida, porque o Senhor vai falar comigo. Por exemplo, a Andréia trabalha na área de saúde. O Senhor chamou ela para isso, para cuidar de gente doente. Só que entre nós tem que ser chamado para isso. É só BO, é só pepino, é só problema. Eu não sei se os irmãos que estão me assistindo aqui gostam de problema. Se você gostar, eu te dou alguns dos meus, tá? Porque o negócio é sério. Os irmãos entendem que a pessoa tem que ter uma inteligência, tem que ter nascido com uma inteligência emocional voltada para essa área. Ela nasce com as ferramentas já. O que vai acontecer é que vai haver um aperfeiçoamento disso. E quando Isaac nasce, ele nasce com as ferramentas. E o Senhor vai aperfeiçoar isso através de Abraão. O pai vai pegar ele e vai dar para ele diretrizes e uma educação para que ele seja uma pessoa, equilibrada. Ele não vai sempre fazer bobagem, ele vai ter equilíbrio para fazer as coisas. Pois não? O senhor falou da palavra equilíbrio. Se a gente vai falando sobre inteligência emocional, parece que uns têm e outros não têm. E na verdade, a inteligência emocional
o que é? É a capacidade que nós temos de organizar os estímulos. É exatamente isso que o senhor está falando. Aí, se tem maturidade, você tem equilíbrio. E aí, se a gente... Aí quando o senhor perguntou assim, qual seria o nosso comportamento se o Senhor, assim, vai depender de que estágio a gente vai estar na nossa inteligência emocional. Exatamente. Porque quando a gente é imaturo, o senhor acabou de falar, a gente vive uma ilusão, é o acha que aquilo, recebe a notícia e eu já vai morrer, mas a realidade dos fatos não é essa. A realidade está dentro do que o senhor está ministrando, que é o que o Eterno tem para a gente. Então, quando a gente chega aqui na congregação, a nossa inteligência emocional, ela está toda abalada. Porque a gente vive de ilusões, de informações que a gente vai tendo e vai tendo essa ilusão do que é verdade. Sim. E aí passa esse filtro. Deixa eu pegar um ganchinho aqui da Andréia para falar dos anjos, né, que veio anunciar. Quer dizer, esse nascimento de Yeshua, nossa, tinha que vir, porque Miriam podia tratar Yeshua de uma outra maneira e não colocar ele no lugar dele, né? Porque meu filho, né, e tal, quer dizer, se fosse, vamos supor, se fosse natural, né? E essa anunciação tinha que ter, porque pelo propósito de Yeshua, ela ia ter que entender a inteligência espiritual e emocional de que Yeshua não era dela. Yeshua era do mundo, né? Então aí entra a inteligência. Eu acho que é legal isso. Outra coisa que eu queria colocar, que a gente, nós brasileiros, e eu acho que muita gente também, foi criado assim, pensando o seguinte: anjo, o que é o anjo? É aquele anjinho do Maurício, aquele cabelinho enroladinho, aquele olhinho azul, aquele menininho pequenininho, de fraldinha. A nossa mente, desde novinho, coloca isso, que o anjo para nós é aquilo ali. Gente, é o anjo Gabriel, é um arcanjo que vem, e ele não vem na terra por qualquer propósito. Quando ele desce, é um negócio muito sério, e ele vem com uma mensagem do Eterno para a terra. Não é aquele anjinho de fraldinha, é um anjo, né? Porque ele tem um propósito. E aí a gente fala, por que eu não posso mudar o nome de Yeshua para Jesus? Isso é muito sério. Por quê? Porque esse nome, o Senhor falou, arcanjo Gabriel, você vai descer e você vai falar que o nome do menino é Yeshua. Gente, quem quiser louco de trocar esse nome, só louco mesmo que troca esse nome. Infelizmente aparece loucos. Um arcanjo que trouxe a mensagem, nem a mãe teve coragem de mudar esse nome. Sim. A mãe e o pai. Agora os inteligentes falam, não tem que ser Jesus, né? E tem muita gente que sabe que é Yeshua e continua por Jesus. Mas eu estou dizendo isso por quê? Porque na nossa mente, é um anjo que veio. Gente, não foi um anjo que veio, né? Foi um anjo que está ligado a isso, a mensagens do Eterno para a terra. Sim. Eu só quero pegar as duas coisas. A Andréia falou uma coisa que eu acho muito importante, que é aquilo que nós estamos recebendo de estímulos, ou seja, a informação que nós estamos recebendo. Qual é essa informação? É uma informação limpa? Ou é uma informação já poluída? Os irmãos estão entendendo isso? Então, a informação é importante. O que eu estou pegando na internet de informação? Tem credibilidade a pessoa que está falando? Porque aqui, irmãos, eu queria que você parasse para pensar o seguinte: Abraham está conversando com Yeshua. Ele sabe quem é Yeshua, e agora Yeshua chega para esses dois seres e fala assim: será que eu vou ocultar alguma coisa de Abraham? Por quê?
Porque eles têm um relacionamento. Eles já se viram? Primeira vez. Mas já travam um relacionamento. E Abraão, quando o vê, o reconhece. É isso que eu queria que você parasse para pensar. A informação que ele está recebendo é em primeira mão. Só que no espírito dele, a inteligência espiritual dele, ele já sabe o que está acontecendo. Tanto que ele pega e prepara um banquete para eles, ele prepara o que ele tem de melhor para aqueles dois, para aqueles três. Com que objetivo? Honrá-los. E aí você pensa, o Senhor fala assim: eu vou na tua casa. Eu imagino as mulheres limpando tudo, correndo desesperada, guardando coisa, enfiando coisa para cá e para lá, que não pode aparecer de jeito nenhum. E aí eu fico imaginando assim, o que elas iriam cozinhar para ele? Melhor. Então, mas o que seria o melhor? Aí é que está. Então é isso que eu queria que a gente parasse para pensar, irmãos, que o Senhor, Ele quer que eu e você tenhamos esse equilíbrio, de entender que tem um momento que eu tenho que honrar. E quando eu tenho que honrar com força. E aí ele chega com uma excelente notícia, ele chega dizendo o seguinte: olha, eu vim aqui para te avisar, que a promessa que eu fiz, estou disparando o reloginho para cumprir. Contagem regressiva a partir de agora, 1 ano. Imagina um negócio desse. Mulher quase não é ansiosa. 1 ano ali ia falar assim: tudo isso? Não dá para diminuir? Não, porque tem uma gestação, tem 9 meses. Mas eu queria que a gente parasse para entender isso. E depois, o próximo passo, quando o Senhor chega e conversa com Abraão, e fala assim: Abraão, vou destruir Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim. Vou destruir 4 cidades. Qual seria o propósito dele dar essa informação para Abraão? Essa é uma pergunta muito boa para se fazer. Por que ele fez aquilo? Porque ele sabia que Ló e a família estavam ali, e que Abraão, quando soube, aí ele vai usar o outro lado da inteligência emocional dele. Respira. Senhor, eu posso ter uma palavra contigo? Agora você imagine esse homem argumentando com Yeshua para impedir um decreto celestial. Ele não chegou lá e falou assim: olha, talvez eu destrua. Ele chegou com a informação: eu vou destruir. Então eu gostaria que a gente pudesse parar para pensar no seguinte, que nesse caso a informação dizia respeito à destruição de 4 cidades. Não se sabe ao certo o número de pessoas que estavam lá, mas era muita gente que ia morrer. Ele vai tentar evitar uma tragédia como? Ele vai falar do quê? Justiça. Justiça é um dos pilares do trono do Eterno. Faz parte da personalidade do Eterno. Então, ele vai aonde? Na justiça. Ele diz assim: olha, eu queria perguntar uma coisa para o senhor. Se tiver 50 justos, o senhor destrói? Não é do teu feitio fazer isso. Do senhor matar o justo e o ímpio juntos. Aqui tem uma outra informação interessante e importante. Quando o ímpio é julgado, o justo, ele é o quê? Abençoado. Ele é separado do julgamento. Lembra de Bessa? Enquanto os egípcios estavam morrendo, estava nascendo uma nação chamada Israel. Aleluia.
Irmão, enquanto você estiver obedecendo, o ímpio vai cair do teu lado. Vai cair um raio, o camarada vai morrer do seu lado e você vai falar assim: aconteceu alguma coisa? Nem cheiro tu vai sentir. Por que isso? Porque o Senhor faz diferença. Aí quando Abraão, sabendo disso, ele vai e conversa com os seus 50. Eu não vou matar, não vou destruir as cidades por amor dos 50. E ele vai 45, 40, 30, 20, até chegar em 10. Ele chegou em 10, e aí quando nós vamos para a parte esotérica da Torá, o 10 está ligado a Keter, que é a coroa. Ou seja, se houvesse 10 justos nas 4 cidades, as 4 cidades seriam poupadas e receberiam uma coroa de misericórdia. Aí nós temos um problema. Não tinha 4 justos, não tinha 10 justos. Eles não puderam receber a coroa porque não tinha misericórdia. Pois não, Rebeca? Então isso a gente pode entender o seguinte, por exemplo, a gente mora no bairro Parque São Bento. Vamos dizer que o Senhor viesse para destruir o bairro, mas Ele viu que tem uma família justa ali. A importância da gente ser justo naquele lugar que a gente habita, porque o Senhor pode poupar um bairro por causa de uma família. Olha a importância. Agora vamos dizer que a gente fosse injusto, porque até não foi procurar crente, nem falou em crente aqui. Ele falou: deixa eu ver se tem justos. Não tinha justos nessa cidade. E segundo fala, a cidade de Sodoma e Gomorra era enorme, não era uma cidade pequenininha, era grande. Quer dizer, se eu sou justo no meu bairro, às vezes vai acontecer uma tragédia, uma enchente, vamos dizer. O Senhor olha e fala: não, mas tem uma família de justos ali, ó. Eu vou deixar a água passar para outro lado, eu não vou deixar a água ali. Eu não vou deixar destruir aquele pedaço daquelas famílias ali. E às vezes a pessoa pega carona, às vezes da destruição, né? Porque está perto da gente, né? Às vezes a casa está muito coladinha, o Senhor fala: não, eu vou poupar. Mas assim, eu só estou dizendo o seguinte: o quanto nós precisamos fazer força ainda mais, através do Espírito Santo nos ajudando, para a gente ser justo, porque isso faz diferença no nosso bairro e na nossa cidade. Verdade. Né? E no nosso país. É verdade. A Priscila está perguntando o que é ser justo. O que é ser justo, irmãos? É estar dentro do padrão da Torá. É ser obediente. É viver a palavra. E se viver a palavra, nós incluímos tudo. Não é só a hora que a gente está na congregação, é a hora que a gente está em casa, é a hora que a gente está fazendo as coisas, está andando na rua, está conversando com as pessoas. Entendeu? Então, eu gostaria que a gente pudesse ter essa dimensão desse entendimento. Em qualquer lugar que eu estou, eu tenho que ser a mesma pessoa. Isso significa que não vai haver duplicidade de ação ou de palavra. Em qualquer lugar, em qualquer situação, eu sou a mesma pessoa. Compreende isso? A minha inteligência, voltando aqui, emocional, tem que ser muito grande. Porque quando Abraão recebe essa notícia, e ele sabe que aquelas 4 cidades vão ser destruídas, os 2 anjos são despachados. Eles ficam conversando ali, os 2 anjos vão para cumprir os decretos celestiais de destruição. Ele não pode impedir, mas vai haver um livramento na família. O que eu quero dizer com isso? Você e eu podemos não conseguir impedir uma tragédia, mas os nossos o Senhor vai livrar. Por que nós oramos pelos nossos familiares? Para haver livramento. Mas o Rabino, o fulano, ele está fora dos caminhos do Senhor, mas não importa. Enquanto eu e você estivermos orando,
E é por isso que a gente tem reunião de oração terça-feira aqui, para a gente clamar ao Senhor. Por que nós oramos pelas nossas cidades? Por que nós oramos pelo Brasil? É para o Senhor fazer justiça. É pegar o padrão dele e colocar. O cara é injusto, qual vai ser o prêmio dele? Julgamento. Tem uma parte da teologia, e tem um pessoal aí nas redes sociais dizendo assim: ah não, mas hoje o Senhor não pune ninguém. Eu não sei que Bíblia que esse povo está lendo. Entendeu? Deve ser uma Bíblia paraguaia ou chinesa. Não tem julgamento. Se não tem julgamento, vamos jogar Apocalipse fora. Porque Apocalipse, do capítulo 6 em diante até o 21, é só julgamento. E não, vamos jogar fora a Bíblia, porque isso que nós estamos vendo aqui é um prenúncio do julgamento de 4 cidades, onde vai morrer todo mundo. Onde hoje, se você tiver a oportunidade de visitar Israel, se der tempo, né? A guerra acabar e nós vamos para lá. Aí, a gente vai poder ir lá onde existem as ruínas de Sodoma e Gomorra, dá para visitar lá. Entendeu? Não sobrou nada. Aí fala assim: ai, mas tadinho deles. Agora eu vou me colocar numa posição, e eu vou ser bem duro aqui, meu querido irmão e minha querida irmã, que você que está me assistindo, eu vou ser um pouquinho mais duro agora, dizendo o seguinte: esse tipo de gente só pode ser estúpida. E por que isso, irmãos? Achar que pode ser mais justo do que o Todo-Poderoso. Ai, coitado do fulano, mas você está sendo punido é porque ele fez alguma coisa? Não tem isso de, ai, coitadinho dele. Quer dizer, nós estamos justificando o ímpio e condenando o justo. É isso que nós estamos fazendo. Porque quando alguém, irmãos, pega e dá glória para o ímpio, nós estamos dizendo que o justo não vale nada. Porque o justo obedece, preserva, corre, ora, jejua, lê a palavra, participa de tudo. Mas isso não vale nada. Tadinho da pessoa que está apanhando. Não. Inclusive, irmãos, nós temos que ter, de novo, a inteligência emocional de ver uma pessoa passando por uma situação, analisar e falar assim: por que está passando por isso? Porque tem um histórico. Nós não podemos pegar o momento, tem que pegar o histórico. Pegou o histórico que está apanhando, tem algum problema. A pessoa precisa ser restaurada. Aqui, Sodoma e Gomorra, mais Emorim tiveram a oportunidade de serem restaurados através da vida de Ló. Alguém se arrependeu? Vai morrer. O Senhor dá tempo para a pessoa poder ser restaurada, e a pessoa vai percorrer um caminho de restauração, e o Senhor gradativamente vai fazer as coisas acontecerem. Amados, isso não acontece do dia para a noite. Isso é um processo. Você vai ver aqui que quando os anjos vão lá, eles vão para a casa de Ló. Tem uma pista aqui muito interessante, porque Ló, quando leva eles para casa, ele serve para eles, está escrito no texto da Torá, pães ázimos, matzá. Era tempo de Pessah, sem Pessah ter sido instituída. Isso é uma pista de que naquela época era a época de Pessah. Se é época de Pessah, é época de redenção. Vou falar uma coisa para você, presta atenção no que eu vou dizer agora. A Paraxá está viva. Então isso significa que para nós, esta semana, nós vamos ter gente da nossa família que vai ser redimida. Aleluia! E isso é uma coisa muito interessante, porque esses anjos são enviados com que propósito? Pegar Ló e a família e arrancar de lá. Mas o mundo continua sendo mundo, porque quando eles chegam, passam por toda aquela experiência, e o anjo fala assim para ele: ó, tem mais alguém que precisa levar? Vai conversar, tem outros filhos, tem parente e tal. E Ló vai conversar com quem? Com os gêmeos. Os gêmeos falam para ele o quê? Tá doido? Bebeu? Destruir Sodoma e Gomorra? Que é isso, cara? Olha que cidadão essa aqui, cheia de bairros, cheia de coisas. Você acha que o senhor vai
Quem consegue destruir isso aqui? O anjo pegou de manhã e falou assim: gente, vamos embora porque está acabando o tempo. A contagem regressiva está chegando ao seu momento decisivo. Vamos embora. Teve que pegar eles e levar eles embora. Pela mão. Por quê, irmãos? Porque a pessoa está vendo que o momento está chegando e ainda está brincando. Por favor, pare para pensar nisso. Se já recebeu a informação de que vai haver uma destruição, espera mais um pouquinho. Como é que se chama isso? Procrastinação. Isso chama demônio. Vai adiar. É para fazer agora? Faz agora. Aí fica adiando. Quanto mais adia o problema, piora. Os anjos vão pegar e sair arrastando eles, falar assim: vamos embora, porque daqui a pouco começa a chover aqui. E não é a chuvinha que nós recebemos ontem à noite, não. Chuvinha gostosa. É aquela outra, de fogo e enxofre, que mata. Amados, pense agora em Ló, a diferença da inteligência emocional de Ló e de Abraão. Olha o abismo que tem entre esses dois de inteligência emocional. A espiritual dele até que estava boa, porque ele discerniu quem eram os anjos. Mas a emocional estava péssima. Ele foi contaminado por Sodoma e Gomorra. E a justiça dele chegou num ponto de ele oferecer as filhas para serem estupradas. Como assim? Não, mas ele queria proteger os viajantes que estavam ali. Os viajantes estão protegendo ele. Se ele sabia quem eram os viajantes, ele devia fazer o quê? Falar assim: me socorre aqui, gente. Tanto que eles depois puxam ele para dentro e fazem com que aquelas pessoas fiquem cegas. Você acaba pegando os hábitos do ambiente que você vive, né? E só dele ter genro em Sodoma e Gomorra já mostra tudo, né? Que ele foi se adaptando ao lugar. Igual a gente fala do cocô, né? Do pasto. Chega na hora que você chega, você está sentindo o cheiro. Daqui a pouquinho você fala: nossa, o cheiro acabou. Não acabou, porque você se adaptou ao ambiente, né? Mas é só falar um pouquinho sobre justiça. Como o Eterno ele é justo. E antes de destruir a terra, ele tinha Noah para anunciar, e ninguém quis. Antes de destruir Sodoma e Gomorra, ele tem Ló dentro da cidade, né? Antes de destruir o Egito, tinha Iosef lá dentro, né? Que viveu ali, que ajudou o Egito, que fez tudo pelo Egito e tal. Então, assim, desde que a gente vê a Bíblia aqui, todas as vezes que antes de uma destruição tem algum justo dentro da cidade. Por exemplo, vai destruir Nínive, vai vir Joná, né, que vai falar: opa, o Senhor vai destruir a cidade, resolve aí o que vocês querem fazer. Quer dizer, o Senhor ele não destrói sem anunciar. Por exemplo, agora o Senhor está anunciando que vai destruir a terra, que vai vir coisas ruins, mas quem está dando ouvido? Quem está querendo parar? Está comendo, bebendo, casando, prostituindo, adulterando, fazendo tudo. Mas o Senhor está avisando através de profetas, da palavra, de tudo. Nós não estamos diferentes de Sodoma. A única diferença é o nome, mas estamos igualzinho. O Senhor anunciando, mas as pessoas não estão ouvindo. E aí quando mata a criancinha, fica: ai, que dozinha, matou a criança. Por isso que a justiça, eu vou pegar um pouquinho da Priscila. O que é justiça? Se fosse nós para matar Sodoma, a gente tirava os bebês tudo. Não, bebê eu não vou matar. Não vou matar essa criancinha. Imagina, eu vou matar essa criancinha. Aí a nossa justiça é porque a gente fica com dó, né? E aí a gente está errado, porque a gente não tem que ter dó nessa hora. Agora é a justiça que tem que entrar. Por quê? Porque se sobrar raiz, brota de novo. Exatamente. Só para mim, então, fechar esse pensamento da Rebelde, se deixa a raiz, vira o quê? Se as crianças de Sodoma e Gomorra fossem poupadas, ia virar o quê?
ia virar um outro povo que no futuro ia dar problema. Foi o caso de Ismael, que se transformou o quê? Em 12 nações árabes, que hoje estão aí para querer matar Israel e acabar com a gente. E não se engane, o muçulmano não nos ama. Ele pode nos suportar, mas amar ele não nos ama. Se ele pudesse, ele nos mataria. Entende? Mas não faz isso porque ele sabe que ele está pisando num território muito sério e que eles estão fora do país deles. Mas se nós estivéssemos lá no país deles, servindo ao Senhor, provavelmente nós já estaríamos com Yeshua. Vocês entenderam? Não é. Então, irmãos, a justiça do Senhor é assim, ele olha do princípio ao fim, e ele sabe o que vai acontecer, por isso ele coloca a mão no negócio. E aí, eu gostaria que você pudesse também entender que quando, voltando só um pouquinho para Isaac aqui, para eu entender essa questão de Sodoma e Gomorra, quando Isaac vai nascer, o Senhor dá uma promessa dizendo o seguinte, ó, ele vai ser aquele que vai herdar tudo, eu vou dar tudo para ele, inclusive o teu povo vai herdar aquilo que eu der para ele. Ele é o filho amado. Então, isso acaba com qualquer teoria, inclusive com teoria da conspiração, dizendo que os árabes têm direito a alguma coisa, não tem direito a nada, é Israel e ponto. E aí, irmãos, como a gente já sabe, tem gente que não está preparada para essa conversa, entendeu? Porque tem gente que vai querer puxar para o outro lado. Ah não, mas eles também são filhos de Abraão. É o que o texto da Torá diz, mas não diz que eles vão herdar alguma coisa. Os irmãos entenderam isso? A herança deles pode ser física, mas espiritual não é deles. E a herança física deles é temporária, a de Israel é perpétua. E mais uma vez, irmãos, a gente tem que ter uma inteligência emocional muito bacana para a gente poder ouvir isso, e principalmente o pessoal que está me ouvindo aqui, depois não criticar no canal, né? Não falar assim, o rabino foi muito duro, ou o rabino está se achando. Não estou me achando, não, é que é isso mesmo, entendeu? Só que a gente tem que ter um bom equilíbrio para a gente parar para entender esse tipo de situação. E essa situação, quando é colocada conosco, nós temos que ter esse equilíbrio, entendeu? Tem coisas que nós temos direito, e não dá para abrir mão daquilo que a gente tem direito, mas o que não tem direito também, não vai querer aquilo que não é teu. Poxa, como que é isso? Então, quando a gente fala aqui novamente sobre Ló, e a situação que aconteceu, a gente vai perceber uma outra coisa. Os anjos estão levando eles embora. Ele fala assim, não olha para trás, vai embora porque agora a destruição vai vir. Enquanto eles não chegaram lá em Tsoa, não começou a destruição. Só que no caminho, a mulher de Ló olha para trás. O que significa olhar para trás? Está presa ao passado, está presa emocionalmente às coisas que estavam naquele lugar, está presa às circunstâncias e a outras pessoas. Tem gente que fala assim, eu nasci nessa cidade, eu vou morrer nessa cidade. Escravo, um escravo daquele lugar. Se o Senhor falar para você assim, eu vou te mandar para Conchichina da Caixa Prega, onde o vento faz a curva, e é longe isso. Você vai? Ah não, Senhor, porque eu amo esse lugarzinho aqui, eu estou aqui num lugarzinho bacana e tal. Você parou para pensar que o Senhor quer fazer uma coisa nova e às vezes a gente não tem coragem de dar o passo? Ah, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Ninguém sabe. Mas se o Senhor está falando, não é para a gente fazer? Sim ou não? Sim. Ué, você entendeu como nós vamos ser curados?
Você entendeu como as nossas emoções precisam ser tratadas para a gente parar de ser criança e viver como adultos? Deixa eu falar uma coisa para vocês, as crianças estão na outra sala ali. Eu estou falando para adultos. Por isso eu estou falando com vocês de uma tal forma que vocês entendam isso. A gente chama a atenção de uma criança para quê? Para corrigi-la. Via de regra, a criança aceita. Mas quando ela quer testar a gente, o que ela faz? Ela vai tentar de novo, porque ela quer impor a vontade dela. E aí ela faz de novo e de novo, até que a criança precisa tomar uns tapas. Você acha que com o Senhor é diferente? Só que fazendo isso com adulto. E nós, às vezes, não queremos nos curvar diante do que o Senhor está falando. Irmãos, a palavra está aí na sua mão, está na minha mão. A palavra diz, não faça isso. Aí eu vou e faço e falo assim, Senhor, me abençoa. Deuteronômio. Eu pego e falo, Senhor, me abençoa naquilo que eu estou fazendo. Você sabe daquela do ladrão? Ele ora e fala assim, o Senhor me abençoa, eu estou saindo agora para roubar, o Senhor me guarda, me protege, me abençoa, está no meu trabalho. Pilantra. Está achando? Não. Veja bem que coisa absurda uma pessoa dessa fazer isso, irmãos. Ele tem que cometer um crime, uma iniquidade, e pedindo para o Eterno abençoar o crime que ele vai cometer. Qual é o tipo de cura, de libertação que essa pessoa precisa? Não pode, não. Por isso que a pessoa que vem para Yeshua, principalmente no judaísmo messiânico, a pessoa tem que se adequar ao padrão de Torá, e Torá vai mexer com caráter. Por quê? Porque a hora que o caráter for mudado, a sua ação muda. E aí, Rabino Shaul disse assim, aquele que está no Mashiach, uma criatura restaurada é. Na tradução que tem por aí, diz assim, nova criatura, não é nova não. Ele é restaurado à imagem de Adão, antes de pecar. O Adão era uma pessoa com uma inteligência emocional, uma inteligência espiritual no alto nível. Quem é que não quer isso? Não sei de você, mas eu estou buscando isso. Para quê? Para a gente ter discernimento espiritual, para que a gente tenha os dons do Espírito e o fruto do Espírito em equilíbrio. Inclusive a gente saiba fazer as coisas, saiba a hora de pegar e dar bronca, mas tem que saber a hora de abraçar. Tem hora que vai precisar falar alto, mas tem hora que vai precisar falar baixo. Tem hora que a gente vai ter em situações que você vai ter que começar a contar 1, 2, 3, para dar o domínio próprio. Dá aquela respirada e segura. Não vai chegar em 1000 não. Nós já estamos em outro estágio. Só 10 dá, né? Agora é 10, daqui a pouco é 5. Aleluia. Por que isso, irmãos? Para a gente chegar nesse nível de Abraão. Ele sabia que aconteceu uma tragédia em Sodoma e Gomorra, tanto que quando ele acorda no dia seguinte, ele vê a fumaça. A Torá diz que ele saiu escabelando atrás de Ló, descabelando, ai meu sobrinho, cadê meu sobrinho? Ele passou uma mensagem para ele via WhatsApp, para saber se ele estava bem. Depois, não se sabe quando, ele ficou sabendo que estava tudo bem, mas que a mulher de Ló tinha morrido. Morreu por quê? Porque foi desobediente. Os irmãos entendem isso? Então, nós somos de um nível diferenciado. Deixa eu só dar um salto aqui. Quero falar sobre a Akedah, que é a amarração de Yitzhak, porque já vai acabar meu tempo aqui. Eu gostaria de mostrar uma coisa para vocês aqui, porque eu acho que isso aqui é muito, sabe, isso aqui é uma questão muito interessante, porque Yitzhak nasce, é uma alegria, é um momento assim maravilhoso na presença de Abraham e tudo,
com Sara, aquela alegria toda, e depois chega num momento em que o Senhor diz o que para ele? O Senhor diz assim para ele: olha, eu preciso que você leve seu filho e sacrifique ele para mim. Como assim? Sacrifique ele para mim? Imagine, irmãos, a cabeça desse homem. Então eu quero voltar para aquilo que nós estávamos falando sobre inteligência espiritual e emocional de Abraão. Primeiro, ele sabia com quem estava lidando. Segundo, ele entendeu por que ele tinha que fazer aquilo. Tá? A Torá diz assim: aconteceu depois destas coisas que provou Elohim a Abraão e disse: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Itzac, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Eu quero mostrar para você a diferença de Abraão e de Ló. Abraão, o texto da Torá continua dizendo o seguinte: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, amontoou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Itzac seu filho. Ele correu para obedecer. Se fosse a gente: Senhor, deixa eu ficar com ele mais um dia, só mais um dia. Ia levantar de madrugada? Não, ia levantar meio-dia. Ia ficar mais um pouquinho com ele aqui e tal. A coisa é séria, irmãos. Entendeu que não era um julgamento. O microfone. Ele teve discernimento espiritual e percebeu que ali já não se tratava de um julgamento, porque lá em Sodoma e Gomorra ele tentou argumentar com o Eterno, né, com Yeshua, e com o filho dele ele já rapidamente foi obedecer, já entendeu, né? Olha que interessante. Então ele viu que não era julgamento, era o quê? Uma prova. E por que nós somos provados? Para sermos? Eu não ouvi. Aprovados. Você tem dúvida disso? Por favor, voltamos aqui, irmãos. Hoje eu vou falar dessa questão de novo, de inteligência emocional. Eu tenho que olhar para a situação e falar assim: Senhor, eu não pequei, eu não fiz nada, por que você vai fazer isso comigo? É porque eu quero melhorar a sua vida. Eu quero melhorar a sua vida. Eu quero te dar um nível de compromisso maior comigo, um nível de comunhão mais alto, mas eu preciso te espremer, e essa vai ser a última espremida que ele vai dar em Abraão. Então, isso aqui é uma coisa muito interessante, irmãos, porque quando isso acontece, eles andaram 3 dias, e ele viu um lugar ao longe, e falou para o pessoal assim: ó, vocês esperem aqui, que eu vou subir com o menino, nós vamos, com o rapaz, né, porque ele não era um menino, ele já tinha pelo menos o quê? Uns 30 anos, ok? Outra coisa. Hã? Outra coisa. Quando você vê o desenho, é um menininho, né? É um garotinho. Mas ele carregou um molho de lenha. E um molho de lenha, para que possa fazer um holocausto, um sacrifício, ele é bem grande. E uma criança não consegue carregar. E tinha a faixa de 33 a 37 anos. Isso. Não era um menino mais, era um homem, né? Seria mais um paralelo com Yeshua? Sim. Mais um paralelo. Alguns dos nossos sábios dizem que ele tinha por volta de 33 anos. Então, se era 33 anos, era muito sério. E outra coisa interessante, ele foi carregando o quê? A madeira, para sua própria execução. Opa! Isso te diz alguma coisa? Quem está levando é o pai para o sacrifício.
Isso. O pai está levando o único filho, o filho amado, para poder sacrificá-lo. Outra coisa interessante, o nível de Abraham, do emocional, que ele não contou nem para os moços, nem para Sara e nem para Isaac, que ele ia sacrificá-lo. Porque você imagina 3 dias você subir numa montanha e o menino sabendo que vai morrer. O rapaz. Né, o rapaz. E sabendo que vai morrer. Olha como que pira a cabeça, né? E ele não contou, ele não estressou a mãe, ele não estressou os servos, ele não estressou Isaac, que tem coisa que você não pode contar. Você fala, ele sofreu sozinho, ele falou, não, isso é comigo e com o Eterno, porque eu sei que ele é capaz de fazer tal coisa, né? Ressuscitar, fazer o que for, né? Mas eu não vou estressar toda a família por causa disso. Vou dar um tempinho, porque a Sara não ia deixar, com certeza. Ela já ia interferir e falou, de jeito nenhum. Você faz qualquer outra coisa, você mata Ismael, mas Isaac você não mata. Ismael não estava mais lá, né? Também tem que Mas lembrar você que Ismael caça já ele, estava. você caça ele onde ele estiver. Mas Isaac não. Isaac não. Irmãos, eu queria mais uma vez que você parasse para prestar atenção nisso que nós estamos falando aqui. A inteligência emocional desse homem, o grau. Por favor, pare para pensar a maturidade dele. Pare para pensar, irmãos. Psicologicamente, esse camarada, ele era uma sumidade. Vamos chamar assim. Porque ele interiorizou, guardou. E ele sabia com quem ele estava mexendo. Porque essa pessoa tinha ido antes para dizer que aquele jovem que estava lá, de 33 anos, ia nascer. Você falou para pensar isso? O mesmo que disse assim, ele vai nascer e eu vou dar para ele e para a descendência dele tudo. Está dizendo o seguinte, oferece ele para mim. Qual foi a mensagem que ele recebeu? Estou sendo provado. Porque eu tenho uma informação do céu de que vai acontecer assim, 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 e ele vai dar continuidade para nossas gerações. Como é que ele vai morrer? Lógico que ele pensou em tudo isso em 3 dias de caminhada. Ah, Rabino, ele não pensou. Lógico que pensou. Nós temos que parar para imaginar o seguinte: esse homem era um homem de uma inteligência muito grande. Eu vou abrir um parênteses e fechar, porque eu não vou discutir o assunto. Inclusive você que está me assistindo, não me pergunte isso, porque eu vou falar isso numa outra ocasião. Mas você sabe para quem que o Eterno deu pela primeira vez a cabala? Para Abraão. Ele tinha um conhecimento muito elevado do Senhor. Ele recebeu primeiro. Eu estou fechando parênteses agora, tá? Porque eu não vou discutir esse assunto. Só para você poder compreender que não era um relacionamentozinho, era o relacionamento. Tanto que ele vai ensinar tudo que ele sabe para Isaac, e Isaac vai passar depois para Jacó, e Jacó depois vai passar isso adiante. Então, aqui tem uma pessoa que tem um conhecimento do Senhor, um relacionamento, e tem um equilíbrio. Emocionalmente ele é uma pessoa madura, para chegar e falar assim, eu vou levar ele. Até o texto fala isso, ele fala que nós vamos adorar e tornaremos a voz. Aqui está no plural, nós dois vamos tornar a voz. Fica aí, meus servos, e daqui a pouquinho a gente vai de volta. Exatamente, é isso, irmãos. E se você lembrar um pouquinho antes, quando ele fala sobre Abimeleque, o que acontece com Sara, quando o Senhor fala com Abimeleque, ele diz assim, esse homem é profeta. Só que nós não enxergamos ele dessa forma. A Bíblia diz que o Senhor não faz nada antes sem contar para os seus Profeta. Então ele já sabia do que ia acontecer. Fica até difícil, né, da gente acompanhar o intelecto emocional dele. Pensando que em 3 dias ele guardou aquilo, não expôs. A confiança, o relacionamento dele com o Eterno era tão íntimo, tão profundo, que me passou agora assim pela cabeça, né? Ele tinha tanta certeza
que se ele fosse um sacrifício, depois ele ia ressuscitar, eu acho, qualquer coisa assim, porque de tanta confiança é difícil de acompanhar. Mas Andréia, o que os nossos sábios dizem é isso. A informação que eles dão é a seguinte, que ele sabia que se ele consumasse a morte de Isaac, ele ressuscitaria. Então, para você ver como o paralelo com Yeshua é muito violento. Isso é muito sério. Entendeu? Então, por que eu falo para você, se quando um judeu estudioso pega a Brit Hadashah, começa a ler, ele lembra do quê? Da Torá, está tudo aqui. Está aqui, irmãos. Só um cego não consegue enxergar e entender isso aqui. A Andréia, sem saber da tradição, acabou de falar isso, que os nossos sábios já diziam isso. Então, por favor, compreenda isso, que quando ele chega lá no local, ele prepara o ambiente. Qual é a pergunta que Isaac faz para ele? Onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Nós temos tudo, pai. Cadê o cordeiro? E ele diz: o Eterno verá. Por que ele está dizendo isso? Porque ele está dizendo o seguinte: eu me relaciono com uma pessoa que vê o futuro e que prepara tudo para mim antes das coisas acontecerem. Aleluia! Está tudo preparado para você, meu irmão. Amigo, Aleluia! você está falando de Abraão, mas eu estou aqui meditando, até escrevi aqui sobre Isaac, né? Que também provavelmente tinha uma inteligência emocional e espiritual muito grande, porque no verso 7, que o senhor acabou de citar, ele pergunta onde está o cordeiro. E no verso 9, já fala que Isaac se deitou no altar. É como se fosse ele mesmo se entregando, já entendeu a situação. Então nós vemos que tem uma inteligência emocional e espiritual em Isaac também. Mais um paralelo com Yeshua. Então, eu ia chegar aí, mas já que você já... E eles tinham uma unidade grande, porque eles estão dizendo assim caminharam ambos juntos. Essa frase é muito importante, eles tinham essa unidade, ou seja, se sou eu, e eu acho lindo que ele fala, meu pai. Um filho para chamar assim, meu pai, é porque tem um carinho e uma confiança no pai muito grande. Outra coisa que a gente estava falando aí, o semblante de Abraham não mudou, porque senão o filho poderia perguntar, pai, por que você está triste? Eu estou sentindo que você está triste, está abatido, está acontecendo alguma coisa? Não, o semblante dele não mudou, né? A ponto do filho ver que estava acontecendo alguma coisa. Não é que ele era adulto, não era uma criança. Sim. Era adulto. Agora eu te faço outra pergunta. Quem é que deu para Isaac esse equilíbrio? Ele conviveu com um homem que ele enxergou no pai todas essas características e ele disse: o quê? Quero ser como meu pai. Sabe aquela coisa do pai herói? Ali está estampado. O pai é herói. E isso é tão profundo, irmãos, que quando ele se deita no altar, ele não reclama, ele não profere nenhuma palavra. Ele confiou no pai. Por favor, pare para compreender isso. Ele confiou no pai. E quando ele foi matar o filho, porque ele ia fazer isso, no último instante, ele ouve um anjo dizendo: Abraham, não faças tal. Amado, se eu e você temos que passar por alguma coisa, o livramento vai vir, ainda que seja no último segundo. Mas quando vem o livramento, vem a provisão. Eles estavam ali preparando aquele altar, eles passaram algum tempo preparando o altar. Eles viram alguma coisa? Mas quando Abraham levanta o cutelo e vai querer matar Isaac, e ele ouve aquilo, quando eles olham, tinha um carneiro enroscado nos arbustos. Como assim? O chifre dele enroscado.
chegou ali? Naquela hora? Foi uma coincidência? Não. Isso se chama providência. O sacrifício ia acontecer, mas Isaac não ia morrer. Deixa eu te falar uma coisa agora. Se tem alguma coisa que vai acontecer na nossa vida, o Senhor vai prover tudo para que não haja morte entre os nossos. Glória a Deus. Mas haja livramento. E o Senhor vai providenciar para nós aquilo que nós precisamos, assim como fez com Abraão. E o mais lindo aqui é que pai e filho saem felizes, cumpriram o que era necessário, e os dois saem fortalecidos em seus relacionamentos, tanto espiritual quanto familiar. E aí, irmãos, quando eles descem, e aí digo eu, não o Senhor, quando eles descem, e os dois que estavam esperando devem ter falado assim: Senhor, como é que foi lá? Ele falou: foi muito bom. E eles devem ter dado testemunho para os dois. Eles devem ter descido daquele lugar voltado para casa cheios de júbilo. Quando eles chegaram em casa, eles devem ter dado testemunho primeiro para Sara e depois para os demais. Os irmãos entenderam o que isso aconteceu, o que isso fez dentro da família de Abraão, o fortalecimento que eles tiveram por conta de um milagre. Então, eu queria te dizer, se eu e você estamos sendo provados em alguma coisa, é porque o milagre está para acontecer. Segura, só mais um pouquinho, porque o milagre vai acontecer. E quando o milagre acontecer, você vai poder contar para todo mundo. Aí você vai dizer assim: ao invés de morte, houve livramento. Ao invés de eu perder um filho, eu ganhei um filho. Tudo que você coloca no altar volta para você. Puxa vida, entende? Isso é princípio da Bíblia. Ele colocou o filho no altar, voltou para ele. A pessoa lá em Levítico, quando ele pegava o sacrifício e colocava sobre o altar, vinha a bênção para ele. Entende? Isso é princípio, irmãos. Quando eu e você passamos a viver isso transforma as nossas vidas. E nós podemos então olhar para a situação e falar assim: eu vou entregar no altar. Quando o Senhor fala assim: põe no altar, e Ele fala com a gente. Ele falou com Abraão. Você conhece o Espírito Santo? Ele fala com você todos os dias. Pode não ser o dia todo, mas que todos os dias Ele fala, Ele fala. E aí a gente tem que fazer o quê? Obedece. Para de procrastinar. Vai e faz o que você tem que fazer. Deixa eu colocar uma coisa, duas coisinhas aqui. Primeiro que na realidade não desceu Isaac. Quando você coloca no altar, nunca volta o que você colocou. Na realidade voltou a nação de Israel. Aleluia. Porque subiu Isaac, mas daqui a pouquinho vai nascer os filhos e vai nascer uma nação. Quer dizer, a promessa vai se cumprir. Outro detalhe, que Yeshua disse assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Eu creio que foi neste momento, porque quando ele viu aquele cordeiro, ele se alegrou muito, né? E com certeza o Senhor, como ele era amigo do Eterno, e amigo você compartilha, né? O Eterno vai falar: eu não vou destruir Sodoma e Gomorra sem contar para o meu amigo, eu vou contar para o meu amigo. Com certeza, quando ele viu aquele cordeiro, o Senhor já mostrou para ele: ó, esse passo a passo que você fez, no futuro meu filho vai fazer. Você só está representando aquilo que eu farei no futuro, né? Porque aquele cordeiro estava ali. Uma das coisas também, por causa do shofar, né? É por causa do chifre que estava ali enroladinho, né? O chifre é que segurou aquele, né? Estava ali enroscado.
Mas assim, pode ser esse momento de Abraham, né? Que a gente não vê nenhum momento dele, desse momento que Yeshua disse, né? E Abraham viu o meu dia e se alegrou. É verdade. E só para a gente confirmar isso, irmãos, ontem, na abertura do nosso Kabbalat Shabbat, a Rebelde leu um texto de Apocalipse, falando do cordeiro que se transformou no leão da tribo de Judá. Irmãos, tem coisas na Bíblia que se você e eu não pararmos para crer e para fazer, não vai acontecer. Temos que crer, temos que olhar para a situação e falar assim: o Senhor vai fazer. Eu não tenho que crer no que eu estou vendo, mas naquilo que o Senhor me falou que Ele faria. Eu vou falar de novo. Não creia naquilo que você está vendo, creia na palavra do Senhor para a sua vida. Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Porque se Ele não fizer, Satanás vai subir até a sala do trono e falar assim: tu é mentiroso igual a mim. Eu vou te fazer uma pergunta, porque eu vou terminar para achar. Você acha que Yeshua vai dar uma oportunidade dessa para aquele safado? Carcará sanguinolento? Lógico que não vai. Por isso, irmãos, vamos nos apegar às promessas do Senhor. Amém? Amém. Significa El Melech Neeman, Deus meu rei é fiel para cumprir. Para cumprir o quê? O que Ele já nos prometeu. Então eu gostaria de terminar essa paraxá dizendo isso para você. Há uma promessa a ser cumprida, e o Senhor já anunciou o que Ele vai fazer por nós. Então esse é o dia em que o Senhor traz isso para o nosso coração, para que nós possamos vivenciar isso essa semana. E você que está me assistindo, preste atenção nessa última palavra. Esta semana vai ser uma semana decisiva para algumas pessoas, porque o Senhor vai trazer a vitória, e você vai poder testemunhar disso. E você que me acompanha até agora, eu espero que você tenha gostado da paraxá, e na nossa próxima paraxá teremos mais emoções, porque a cada paraxá é uma emoção diferente. Te vejo muito breve na nossa próxima paraxá. Um beijo no seu coração. Shalom, shalom, shavuot tov, toda rabá.